Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos em mais um webinar aqui da Metadados. Eu sou Carol Knob, produtora de conteúdo, e vou iniciar uma descrição minha para quem não está nos vendo. Eu sou uma mulher de 35 anos, pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos também, e hoje estou usando uma blusa branca com listras pretas e tenho brincos pequenos. E hoje o nosso assunto, RH, é um tema super importante: recrutamento e seleção. Afinal, esse processo com certeza faz parte do seu dia a dia, né? E para deixar ele mais leve, otimizado, para você não desgastando tanto tempo e energia, vamos te mostrar como a tecnologia aliada à inteligência artificial pode te ajudar neste processo. Então, fique aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Mas antes de entrarmos no nosso tema, vocês já conhecem a Metadados? A Metadados, pessoal, é uma empresa global com mais de 38 anos de história e soma mais de 300 colaboradores. Ela atende também presença nacional, ou seja, ela está presente em todas as regiões do Brasil inteiro. Também ela oferece muitos aplicativos e soluções para facilitar a vida do RH. Entre eles é o Flow, que é totalmente voltado ao departamento pessoal. Temos também o Vibe para gestão de pessoas. Temos também o Jobify, que justamente é sobre ele que vamos conversar hoje aqui, para você conhecer de pertinho a plataforma, que ele é totalmente voltado a recrutamento e seleção. Temos o Feedflex, que é sobre benefícios corporativos aos colaboradores e muito mais. E hoje quem vai estar comigo neste encontro é minha colega aqui da Metadados, Rosimere Quadros. Pessoal, a Rosimere, ela é analista, né, de mercado, ela é formada e vai contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional e todo o seu conhecimento desta área, que ela já tem mais de 15 anos de experiência ali no mercado, tá bom? Então fique com a gente, envie suas perguntas aqui no chat, suas experiências, seu feedback, porque toda essa conversa com certeza vai ser muito dinâmica a gente receber todo esse retorno de vocês. Combinado? Eu vou chamar ela aqui com a gente. Olá, Rosemary, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao nosso webinar e que bom você estar aqui comigo para a gente falar desse tema tão importante. Com certeza, Carol. Muito obrigada. Primeiramente, né, boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade, Carol, de estar aqui para a gente conversar um pouco mais sobre essa questão que é muito importante, né? Eu trabalhei por muito tempo, né, nessa frente, então compartilhar um pouquinho desses insights que pode nos ajudar muito no dia a dia, né? Trabalhei por mais de 15 anos, né, na área de recursos humanos, nessas frentes de recrutamento e seleção, atuando como generalista, né? Entendendo um pouco de todo o processo. Espero poder contribuir um pouquinho com as informações que eu trago. E enriquecer um pouquinho vocês nessa questão do conhecimento. Então, pessoal, eu vou começar antes de falar um pouquinho da minha apresentação, eu vou me falar, sou uma mulher, vou fazer minha autodescrição, sou uma estatura mediana, tenho cabelos castanhos e mechas loiras. Hoje estou usando uma camisa branca e preta, tenho olhos castanhos, pele, boca, nariz e boca e olhos medianos. Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho, tá? Então, vamos lá, pessoal. A gente traz para vocês, iniciamos, né, falando sobre uma pesquisa que a gente fez para trazer alguns insights e informações para vocês. Hoje, eu não sei se vocês sabiam, né, mas 66,3% das pessoas hoje acessam pelo celular e consultam vagas nesse formato. Então, por isso é muito importante a gente estar nesse meio, né? A gente sabe, né, que desde o início, às vezes, né, quando eu trabalhei com o RH, a gente ainda estava se introduzindo muito nessa questão da tecnologia. Então, ainda era muito entregue os currículos físicos, né, nas empresas e tal, era um formato mais tradicional. Hoje já se faz necessário a gente ter soluções para poder nos apoiar nesse contexto. Por quê?
a gente já tem que estar presente aonde o candidato está, né? Então, se a gente às vezes está ali no Facebook, aparece uma divulgação de vaga, está ali na rede social, já aparece uma divulgação da empresa, de uma vaga. E, inclusive, né, às vezes a gente está ali passando, olhando o LinkedIn, aparece uma vaga. Então, a importância, né, de a gente estar nesses meios para cada vez captar mais candidatos. Então, nessa pesquisa que a gente vai apresentar para vocês, 66,3% usam o celular e 32,95% utilizam o computador. Então, cada vez se faz mais necessário a gente estar presente nesse meio, tá, pessoal? Então, contar com uma solução que nos ajude nesse processo, né? Para otimizar e a gente ser mais assertiva na nossa captação. Aqui eu trago mais um dado para vocês compartilhando. 89% dos candidatos não recebem feedback ao serem eliminados. Isso aqui é um fator que a gente tem que cuidar bastante, porque ela prejudica muito a reputação das empresas. Eu sei que às vezes, né, o RH, ele não é detentor e apenas faz uma função. Às vezes a gente não tem uma pessoa dedicada apenas para o recrutamento e seleção, o que acaba dificultando, né, esses retornos. Mas isso impacta negativamente para a empresa e também na perspectiva daquele candidato, né, porque às vezes nesse processo ele não foi aprovado, mas futuramente ele já gerou um preconceito sobre essa empresa. Olha só, não vou lá porque eles não dão retorno, participei de um processo e isso vai disseminando uma reputação negativa da empresa. Então, isso é muito importante, a empresa estar atenta a esses detalhes e dar esses feedbacks. Mas a gente sabe, né, pessoal, que é difícil, às vezes a quantidade de demanda, isso acaba ficando em segundo momento, né? Então, contando com soluções que podem auxiliar vocês, auxilia a automatizar um pouco mais esse processo, mas é importante a gente também estar atento. Não ser aquele tipo de solução que manda o padrão para todo mundo. Vocês terem a possibilidade de personalizar esse feedback também é importante. Então, isso é um fator que a gente pode olhar de uma forma muito positiva e considerar soluções que nos apoiem nesse sentido também, tá, pessoal? Vou seguindo aqui, gente. Qualquer coisa, fiquem à vontade para mandar pergunta. A gente vai interagindo, tem um bate-papo bem legal. A gente fazer uma construção bacana juntos, tá, pessoal? Então, quais são os desafios do RH, né, gente? 50% dos recrutadores dividem seu tempo, né, com outras demandas. Então, apenas 14% consegue focar exclusivamente em recrutamento e seleção. Eu acredito que a maioria de vocês atua como eu trabalhei também no RH. Não só apenas fazendo o processo de recrutamento e seleção. Ele é um dos fatores que a gente atende, mas entre todas as outras demandas que a gente tem como responsabilidade, né? Então, a importância de a gente poder contar com soluções tecnológicas que nos tragam esse facilitador, inclusive com a inteligência artificial, né? Para poder acelerar um pouco mais esse processo. Eu sei que muitas vezes a gente, às vezes, é algo que está sendo muito pautado, mas como isso a gente pode olhar para o processo de recrutamento e seleção com soluções que trazem com inteligência artificial para otimizar o nosso tempo. Porque às vezes eu vou pegar, né, vou fazer uma triagem como eu fazia antigamente. Gente, pegava ali, às vezes, tinha 100 currículos, mais os que recebia por e-mail. Como que eu fazia esse processo, né, de uma forma assertiva? Eu tinha muita morosidade na contratação, né, que hoje pode agilizar muito mais. Então, olha só, para o RH que fazia esse processo manual, leva uma média de 3 minutos para avaliar cada currículo, se for a pessoa fazendo isso de forma manual. A solução já vai ranquear e trazer quem é o melhor candidato para você. Então, você já consegue entender, olha só, quem tem match com essa vaga que eu abri? Então, já facilita para entregar para esse RH uma forma mais ágil de fazer uma contratação correta, analisando os fatores que realmente são requisitos dessa vaga, mas com o apoio da inteligência artificial, para ele não ter que depender, tipo, e fazer isso de forma manual, né, gente? Então, vamos contar com a solução e como ela pode otimizar esse nosso tempo, e a gente está focando em outras frentes que a gente sabe que o RH também apoia, né? Então, esse é um dos principais desafios do RH hoje em dia que a gente encontra. Como que a integração com tecnologia pode ajudar nesse processo, né, gente? Então, vamos falar um pouquinho mais. Os benefícios que a tecnologia com IA traz para o recrutamento. Vou clarificar um pouquinho para vocês aqui. Então, como que ela auxilia, né? Inclusive, a Jobify é muito pioneira nesse contexto de trazer esses facilitadores para o RH, para trazer essa otimização de tempo, agilidade e a gente ser muito mais assertivo.
O que que ela automatiza, né? Automatiza e permite o foco na seleção do candidato ideal. Por quê? Ela já vai fazer um match para vocês, pegando o que que eu tenho de requisito para essa vaga, que eu necessito dessa competência, dessa habilidade, e a solução já vai ranquear e mostrar para você quem é o melhor candidato que vai ter mais aderência àquele fit cultural com a empresa, para realmente a gente trabalhar muito essa questão da retenção, engajamento, né? E contratar alguém que fique na empresa, né? De uma forma mais permanente, a gente seja mais assertivo, porque às vezes, quando eu fazia processos muito manuais, eu não era tão efetiva na minha contratação, porque às vezes eu tinha vários fatores que influenciavam. A cobrança do gestor ali, preciso dessa vaga para ontem. Aí tu vai pegar o que tu tem ali, às vezes, o mais rápido, e não necessariamente vai ser o melhor candidato, porque tu não teve uma análise mais detalhada, né? Então, já auxilia a otimizar esse processo de uma forma também a ajudar o RH. Análise preditiva para tomar, né, uma decisão mais informações, né, com mais dados, e não apenas, eu fiz uma análise desse currículo aqui, ok, já pode passar para frente. Mas vai porque eu tenho 100 currículos, dificilmente eu vou analisar isso manualmente, né, pessoal? Então, a solução, já fazendo essa análise por vocês de dados que a gente sabe que podem ser feitos pela inteligência artificial, otimiza o tempo do RH, para ele poder estar focando seus esforços, trabalhando, desenvolvendo entrevistas, às vezes vai passar pela gestão para analisar também, ele já direciona aqueles candidatos que têm um match e um fit cultural com a empresa para ser mais assertivo e evoluir realmente e ter mais êxito nessa contratação, né, pessoal? Então, são alguns dos fatores que a tecnologia vai contribuir e muito, né, para esse RH, otimizar o seu tempo. Também, a gente também traz algumas vantagens, né, pessoal? A redução do turnover, que é o que a gente comentou. Como que acontece, né? Às vezes a gente tem ali, acontecia comigo, muitas vezes, tipo, contratou de uma forma muito rápida porque precisava sanar uma demanda, a pessoa às vezes não ficava uma semana, gente. Então, assim, olha o quanto isso é ruim para a empresa, né? Porque a gente sabe o trabalho que dá para integrar um novo profissional na empresa, para fazer todos os treinamentos. Às vezes, uma semana ele nem fez todos os treinamentos. E como a gente se faz importante realmente a gente dedicar esses esforços para aqueles profissionais que realmente vão ter essa aderência com a empresa, né? Então, esse é um fator que ajuda bastante a gente ser mais assertivo nessa contratação e reduzir o nosso turnover. Equipes mais motivadas e produtivas, né? Uma consequência que a gente também tem, porque realmente só está ali quem gostaria de estar, que realmente tem um fit cultural com aquela empresa, entendeu que faz todo sentido para ele estar ali. Então, gera essa sensação, né, de motivação em todas as equipes como um todo. E contratação alinhada com o perfil da empresa. Isso é um fator que é muito importante, a gente saber, né, e proporcionar isso de uma forma mais efetiva. Porque às vezes é aquela questão, né, senso de urgência que a gente tem, ele acaba não sendo suprido quando a gente não consegue ter uma seleção assertiva. Então, quanto mais a gente tiver soluções que podem fazer esse trabalho mais burocrático, vamos dizer assim, fazer essas análises, a gente já ter informações prontas para a gente tomar a decisão estratégica, o RH que decide realmente quem vai seguir no processo, mas ter a sugestão da inteligência artificial para ajudar nesse processo faz total diferença, né, pessoal? Então, isso são algumas das vantagens, né? Entre tantas outras que a gente vai conseguir trabalhar também, esses são os principais que a gente consegue trazer com efetividade, contando com uma solução já para direcionar esse RH e ter esse apoio. Aí aqui, trago aqui, né, como que o recrutamento automatizado e o manual. Algumas vantagens e desvantagens, só para clarificar um pouquinho para vocês a nossa perspectiva, tá, gente? Quais são as vantagens? Rapidez e agilidade no processo, porque imagina assim, né, a gente abrir um processo de recrutamento, de seleção para uma vaga, as pessoas que vão entrando na solução, ele já vai me trazer qual que é o candidato que vai ter mais aderência com essa vaga, a Rose já direciona seus esforços para evoluindo com ele no perfil mais alinhado. A desvantagem, aqui a gente traz maior risco, né, de erro. Por quê? Que nem eu comentei com vocês. A Rose lá, que estava fazendo a análise manual do currículo. Qual a chance de eu fazer uma análise, às vezes passei o olho, olhar uma, duas competências, ou um curso, uma formação, e às vezes seguir ou não seguir com aquele currículo, que poderia ser um potencial candidato. Então, a gente já corre esse risco também, a desvantagem de fazê-lo manual.
Vantagens que a gente traz também, melhor experiência do candidato. Por quê? A gente se preocupa muito em trazer uma boa experiência facilitada para o candidato, né, pessoal? Por quê? Hoje, quando a gente fala assim, vamos fazer cadastro no meu currículo, a solução ela vai pedir dados que são obrigatórios e a empresa às vezes quer simplificar esse cadastro. Na nossa solução, isso é muito possível. Para realmente o candidato não ter aquela lista extensa, né? Para preencher 1000 campos que às vezes não são necessários. Vocês que definem e parametrizam esses campos para o candidato ter uma experiência facilitada. Inclusive, ele pode fazer upload de currículo, pode utilizar aplicações de LinkedIn, Facebook, Google, para já trazer essas informações de login facilitadas também para otimizar para esse candidato, porque o nosso intuito é trazer soluções para o RH, mas também facilitar a vida dos candidatos de uma forma muito ativa, né? E economia dos recursos, né? Porque a gente consegue trabalhar, né? Utilizar os recursos de uma forma otimizada e reduzir, né? Essa parte dos custos quando a gente fala em investimento de tempo do RH que despende para fazer um processo que às vezes demora muito tempo. Então, e às vezes não é efetivo. Então, a solução auxilia nesse processo também, até que a gente pode contar com a tecnologia para esse processo, tá, pessoal? E algumas mais duas desvantagens que a gente encontra, né, com o processo manual é o quê? Sobrecarga da equipe. Às vezes, né, a gente estava lá fechando a folha de pagamento e vinha o gestor. Tal pessoa pediu demissão, a gente precisa repor para ontem. E aí, como é que tu faz, né? Tu fecha a folha, tu contrata o profissional. Ficamos nessa dual que a gente às vezes não sabe o que frente atingir. Então, às vezes, acaba sobrecarregando esse profissional do RH que não sabe em qual frente atender primeiramente. Então, assim, a gente tendo uma solução automatiza a abertura de vaga, já vai facilitar. Enquanto a Rose está fechando a folha, ela já consegue trabalhar na captação de candidatos para otimizar o seu tempo. Não ter que ir lá pegar todos os currículos e fazer essa análise, ou uma abertura novamente de uma vaga, de uma forma um pouco mais, vamos pensar que demore o seu tempo, né? Despenda seu tempo para fazer essa abertura, né? Processos menos eficientes, né? Considerando a mesma questão, né? Então, se eu tenho hoje uma solução, eu já tenho todo o descritivo, se eu não tiver a solução, gera com inteligência artificial para mim esse descritivo, os requisitos, só divulga essa vaga também de uma forma muito facilitada. Então, e a gente já tem toda essa conexão com os portais. Então, eu não preciso entrar em cada um dos portais que eu quero divulgar essa vaga e fazer essa publicação de forma manual. A solução já facilita e otimiza esse processo também de divulgação facilitada. Então, são alguns dos fatores, né, pessoal, que pode estar otimizando e ajudando vocês nesse processo, né, para a gente trazer agilidade e contar com essa tecnologia, né, e da IA principalmente também, para automatizar essas demandas muito manuais que a gente tem hoje na empresa, né. Então, essas aqui são algumas das vantagens e desvantagens, pessoal. Eu vou clarificar um pouquinho para vocês, para a gente botar a mão na massa, né? Vamos trabalhar dentro do processo da Jobify para vocês conhecerem um pouquinho da nossa solução para clarificar, né? Então, assim, em primeira mão, vou mostrar um pouco da interface da Jobify para vocês conhecerem. Então, e mostrar, né, como que a Metadados tangibiliza essa questão para agilizar o processo do RH, tendo um recrutamento e seleção totalmente integrado, com inteligência artificial e também uma interface muito amigável. Por quê? Precisa ser fácil, né? A gente sempre fala que tem que ser algo intuitivo para trazer essas facilidades para o RH também, né, gente? Então, vamos lá. Qual que é essa interface inicial da Jobify, pessoal? Então, o que é o primeiro trabalho que a gente faz quando a gente entra nas empresas? A gente cria toda a página de trabalho conosco da empresa de vocês. Então, aqui no perfil da empresa, a gente traz toda a interface, identidade visual. Então, para aquele candidato, quando ele vier buscar a empresa de vocês, ele já vai se deparar com toda a história de vocês, a questão de área de cultura, as unidades que vocês atuam, a gente já traz isso e clarifica para o candidato. Quando ele entrar, olha só, vou mostrar na metadados, só para clarificar um pouquinho para vocês. Olha só, entrei na metadados, ao clicar aqui em cadastrar meu currículo, trabalhe conosco, ele já vai direcionar a essa página, onde tem toda a identidade da metadados. Aqui clarificando um pouquinho da nossa empresa, um pouquinho da nossa história e todas as vagas que a gente tem hoje na empresa. E olha que interessante, para o candidato, ele simplesmente vai vir aqui, se candidata na vaga, de uma forma muito facilitada, que nem eu comentei com vocês. Ah, Rose, não tenho cadastro. Posso fazer o upload no meu currículo,
Posso fazer uma aplicação do LinkedIn, conta Google, conta Facebook, já consegue se aplicar também e ter essa facilidade na hora do cadastramento. Que a gente sabe, né, pessoal? Às vezes, muitas das queixas do RH, essa pesquisa que a gente fez, é a questão dos candidatos deixarem os currículos incompletos, né? Então, quanto mais a gente conseguir automatizar para facilitar a vida deles, mais currículos com informações ricas para nós vai ser completo, né? Então, aqui a interface, só para vocês conhecerem, que a gente já faz toda essa parametrização conforme a identidade visual de vocês, tá? E além desse fator, gente, a gente conta com muitos facilitadores, né? Eu gosto bastante de compartilhar que a gente tem os indicadores dentro da nossa solução, onde por aqui vocês vão conseguir contar com indicadores que eles vão ser direcionados ao quê? Ah, Rose, quero ter uma interface aqui. Quantas vagas foram criadas por período? O status dessas vagas, toda a parte do SLA, ele como é um processo muito vivo, né, gente, é quase impossível a gente fazer isso manual, né, então a solução já vai compilando, entrou um novo candidato, fechou uma vaga, ele já vai compilando todos esses indicadores para vocês de uma forma muito rápida e prática. O SLA de vagas, como que está o nosso SLA de fechamento de vagas? Quanto tempo eu levo para fechamento de vaga dentro da minha empresa? Ele já consegue trazer para vocês a qualificação dos candidatos, o número de inscritos por vaga que vocês têm hoje aberta para ter um parâmetro, né? Olha só, tenho 10 vagas, quantos candidatos eu tenho por vaga concorrendo? Essa aqui é apenas a primeira interface quando a gente fala em indicadores, pessoal. A gente conta também com vários outros relatórios que são muito estratégicos aqui, por quê? O RH às vezes precisa medir volume de inscrito, detalhamento por vaga, toda a parte aqui de acesso, diversidade. Esse eu gosto bastante também, até vou abrir para compartilhar um pouquinho com vocês. Ele traz todas as informações, localização, região, faixa etária, possui filhos, possui alguma deficiência, classe social, grau de instrução. Então, são N os indicadores que a gente proporciona sem o RH ter que estar fazendo isso manual. Então, olha que interessante, né? A gente já otimizamos mais um fator que o RH, às vezes, né, o gestor pede lá, como é que está a minha vaga? Como é que está a quantidade de inscritos? A solução já consegue proporcionar essa visão também de uma forma muito prática para todos os envolvidos no processo. Então, o RH não precisa ficar respondendo além de estar comandando, né, toda essa questão do processo e captação de candidatos, o gestor já consegue acompanhar todo o trabalho de RH de uma forma muito facilitada também, sem precisar o RH estar dando esses follow-ups, né, frequentes de como que está o andamento da vaga. Aí, gente, além dos indicadores, nossa solução entrega toda a parte aqui de testes. Hoje a gente traz vários testes que vêm embarcado na solução e todos eles vêm embarcado na solução sem nenhum custo adicional. Toda a parte aqui de conhecimento técnico, Excel, temos um modelo DISC, temos vários outros aqui de perfil que também fazem parte. Então, entre vários aqui que vocês podem sair utilizando. E a gente traz um outro facilitador, pessoal, que é bem bacana. Rose, não encontrei o teste aqui que eu gostaria. A qualquer momento, vocês mesmos podem vir aqui trazer esse novo teste para dentro da solução. Então, já traz essa autonomia para vocês, enquanto RH, de personalizar e trazer o teste de vocês que já tem, às vezes, de uma aptidão que é desenvolvida na empresa, ou um conhecimento que é necessário. Pode ser trazido esse teste também, tá? Além desse fator, a gente conta com o nosso banco de currículos que o RH já vai ter acesso, né? Quando contratou a skill, já tem acesso nesse banco de currículos, onde ele já vai poder sair numa busca ativa por um profissional dentro da nossa solução. Então, às vezes, abrir uma vaga para ontem. Já vou contar com o banco de currículos para otimizar esse processo para o RH também. A gente conta também com o agendamento de entrevista por dentro da solução, onde aqui eu vou disponibilizar, ter um controle de tudo que está acontecendo de entrevistas, quero agendar com o candidato, já envio esse convite para ele. E olha que interessante, gente, para otimizar ainda mais o tempo do RH, às vezes, solicito na primeira entrevista, eu só quero conhecer um pouquinho da Rose. O tempo que ela levaria chamando esse candidato, fazendo ele vir até a empresa, às vezes ele não tem como vir, daí agenda para outro dia. A gente disponibiliza já esse processo de agendamento e a entrevista online também, gente. Então, para ser realizada por dentro da solução. Então, às vezes, as primeiras entrevistas eu quero fazer com todos, a cada 1 hora, a cada meia hora, e eu só entro aqui na salinha e já inicio o processo de entrevista pela solução.
Então, já otimiza também mais um pouquinho do tempo do RH, né? Então, isso também já facilita para o RH ter tudo na mesma solução. E não precisar, às vezes, ter que estar gerando um outro link em outra extensão, Meeting, Teams, tudo acontece pela nossa solução, sem precisar ter outras soluções linkadas para fazer essa entrevista. Aí, pessoal, além desse fator, a gente também conta aqui, eu vou abrir uma vaga só para vocês entenderem o que acontece nos nossos processos, tá? Então, aqui eu tenho uma vaga aberta e eu vou clicar nesse perfil da vaga, só para vocês entenderem como que é o processo como um todo e clarificar um pouquinho para vocês. Então, aqui eu tenho a vaga de gerente de vendas. Quando eu criei essa vaga, a gente tem todo o processo de workflow de aprovação também, pois quero que o gestor faça essa solicitação de abertura de vagas. Ele vai ter essa autonomia, já vai ter modelos, e o RH só recebe já essa solicitação de vaga de uma forma muito facilitada por aqui. Então, sem precisar estar indo lá com, às vezes, uma requisição física, em papel, tudo pela solução. E ele pode passar por níveis de aprovação. O gestor abriu, passa pela direção para aprovar, e depois cai para o RH já com todas as aprovações necessárias. Então, isso já traz também uma facilidade para o RH ter todas as informações dentro de Jobify. Aí, olha só, gente. Aqui é a construção dessa vaga, a divulgação dessa vaga. A gente já traz alguns facilitadores aqui, que seriam quais? Aqui em parâmetros, a gente já traz, olha só, os links com os portais. Para você, simplesmente, que nem eu comentei anteriormente, só flegar aqui aonde você quer que seja divulgada essas vagas. Então, a gente tem mais de 10 portais, entre eles LinkedIn, Indeed, NetVagas, Google for Jobs, Jobly, Jobatos. Então, são alguns dos que ficam disponíveis aqui. E você simplesmente, com esse clique, já vão definir aonde vai ser divulgada essa vaga. Então, olha só, já trazemos mais um ganho nesse contexto também, né? A otimização do tempo do RH. E além desse fator dos facilitadores com os portais, a gente tem toda a conexão aqui com as redes sociais. Então, aqui eu quero compartilhar, eu quero divulgar essa vaga, compartilhar ela aqui no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, copiar um link curto, ou mesmo gerar QR Codes. Vocês vão poder já fazer esses processos de uma forma totalmente automatizada, usando essa questão da tecnologia a favor do tempo de vocês. Tá? E além desse fator, gente, facilitador, né, do compartilhamento, a gente também traz aqui o que é. Todo o processo seletivo, ele acontece aqui com etapas. Essas etapas são definidas por vocês. Então, assim, Rose, quero trabalhar com 10 etapas. Às vezes, uma vaga mais operacional, eu quero ter 3 etapas. Não tem problema, é personalizada por vocês essas etapas. E olha que interessante, gente, isso que eu digo que é automatização, olha só. Aqui entrou a Maria Emília, ela se inscreveu na nossa solução. E ele já traz aqui, ó, o score, que seria a inteligência artificial fazendo o match dos fatores de formação, habilidade, experiência, cultura, salário e localização. E apresenta para vocês, por ranqueamento, aquela candidata que vai ser mais assertiva à contratação. Então, é isso que a gente fala, né? E utilizar os recursos e a tecnologia a nosso favor nesse contexto. Você já vai ter aqui as informações mais assertivas. Então, olha só, esses 3 primeiros candidatos é o que eu entendi que tem mais aderência. Eu vou encaminhar eles já para o gestor para conseguir fazer uma avaliação e o gestor consegue trazer as suas percepções sobre esse perfil, pra, conforme for o desenvolvimento interno de vocês das vagas, para evoluindo de etapa também, tá? E aqui ele já traz muitas informações também para RH. Olha só, pretensão salarial, toda a parte aqui de diversidade desse candidato, em quais vagas ele já se aplicou, porque às vezes sempre tem, às vezes, um candidato que ele gostou mais de uma vaga da empresa. Ele já consegue se aplicar em outras vagas, vocês já vão saber quais vagas ele está aplicado também, para entender, olha só, a Rose tem mais aderência com a área de RH, não para a área financeira. Então, eu consigo direcionar ela também nesse processo. Ele já vai mostrar para vocês, pessoal, se a Rose é uma funcionária que trabalha na empresa, porque às vezes a empresa trabalha com recrutamento interno, eu quero saber se a Rose está participando do processo, ela é uma funcionária minha.
o gestor também já recebe essas notificações, para ele também estar a par que a Rose está concorrendo a uma vaga dentro da empresa. Então, para tudo que puder automatizar, né, e a gente ter a informação de uma forma rápida, a solução está trabalhando para entregar para vocês. Além de trabalhar aqui também com a perspectiva, qual a pretensão salarial desse profissional, quero aplicar teste, dentro dos testes aqui que a gente tem hoje disponível, a Rose fez o DISC, fez um teste de lógica, já consigo acessar esses testes de uma forma facilitada por aqui. Então, são alguns dos facilitadores, né, pessoal, que vocês vão encontrar dentro da Jobify para automatizar o processo de recrutamento e seleção de vocês, tá, gente? E olha que interessante, além desse fator, a gente consegue trabalhar também com o envio de proposta por dentro da solução. Então, aqui eu posso definir uma proposta, já fazer todas as etapas em movimentação desse candidato, chegar no processo de envio de proposta, sem precisar enviar, fazer uma carta proposta. Por aqui mesmo eu consigo gerar uma carta proposta, enviar para a Rose essa carta proposta com as informações, trazer um arquivo, anexo, às vezes eu quero trazer alguma informação da empresa, já consigo enviar também por dentro da solução. Então, já otimiza também o processo um pouquinho mais. E olha que interessante, gente. Eu gosto bastante aqui que a gente tem muitos filtros. Então, dentro do meu processo aqui, eu quero alguém que tenha escolaridade tal, mínima, pelo menos para faça uma varredura, né? E verifique para mim assim. Conheço pessoas que têm ensino médio completo. Ele já vai sinalizar e deixar aqui apenas os candidatos que têm esse filtro que você aplicou. Então, isso já traz uma otimização também. Você já ser mais assertivo. Inclusive localidade, às vezes, né, pessoal? Eu, quando trabalhava, às vezes as pessoas eram de outra região e se inscrevia numa vaga. Mas, às vezes, a gente não tem essa possibilidade. Então, acaba também sendo uma questão que vocês já conseguem trabalhar com os filtros dentro do processo também. Aí, pessoal, a gente também conta, né, todo o processo que acontece dentro da nossa solução, aqui vocês conseguem trabalhar com as movimentações. Vocês podem fazer movimentação coletiva, movimentação individual, conforme a estrutura de vocês, tá? Aí, olha só, gente, eu gosto bastante de um outro fator que temos dentro da solução, que é o quê? A nossa integração já com o processo completo, que o nosso sonho, né, o meu sonho enquanto RH, era realmente fazer todo o processo de admissão e já seguir para um fluxo de admissão e tudo mais. A nossa solução, ela tem essa possibilidade de, a partir do momento que eu incluo esse profissional, defino que vai ser a Rose, o meu contratado, eu já tenho a possibilidade de incluir ela e já solicitar o onboarding dela por dentro da solução também, que seria o convite para iniciar o processo de admissão digital. Então, sem ter que solicitar por WhatsApp, a pessoa vem até a empresa para trazer a documentação, se esse vai ser o meu escolhido, solicitar onboard, ele já recebe um convite, o início para começar o input da documentação, linkado com a nossa admissão digital também. Então, é o processo completo que a gente sempre fala, né? Do início ao fim, você vai ter uma unicidade de informação e para o candidato também é tudo em um só lugar, que facilita bastante a vida dele também, né? Ah, mas agora eu tenho que acessar em outro lugar. Não. Tudo dentro da mesma solução para trazer essa facilidade para o RH e para o candidato também. Tranquilo, gente. Trouxe um pouquinho, né, um overview, assim, de como a nossa solução pode otimizar os processos, ajudar com a tecnologia e a inteligência artificial dentro da Jobify para vocês. Então, espero que tenha conseguido clarificar um pouco para vocês sobre a nossa solução. Caso você tenha interesse, quer conversar com nossos especialistas também para conhecer mais a fundo, que eu falei de algumas, né, gente, mas a gente tem muito mais funcionalidades que vem embarcada na nossa solução para poder ajudar vocês nesse processo. Podem mandar aqui no chat também, a Carol está nos apoiando aqui, né, Carol, para poder dar esses retornos para vocês e vocês conhecerem um pouquinho mais sobre as nossas soluções. Isso mesmo, Rose. Muito obrigada, viu, pela sua dedicação. Imagina. E poder também trazer os convites, né? Eu estava aqui com o microfone desligado, pessoal, coisas da tecnologia, mas, Rose, queria te agradecer aqui pelo teu tempo, por ter explicado, né, os benefícios dessa plataforma, né, e de como a tecnologia é importante, sim, né, para deixar o dia a dia do RH mais otimizado também, né, ela vem com esse intuito, mas, Rose, sempre surgem algumas perguntas
e eu vou trazê-las aqui, lembrando para o pessoal que caso também tenham mais perguntas, a gente vai ficar mais um tempinho aqui na sala, então podem fazer, que o nosso objetivo hoje é realmente, né, esclarecer as suas dúvidas, né, para que você possa, né, ter mais agilidade no seu dia a dia e não fique tão sobrecarregado. E, Rose, uma das questões que trouxeram aqui e que eu percebi também que faz muito sentido num evento que nós participamos no CONAR, o maior congresso de RH da América Latina. Entre as palestras falou muito da importância da tecnologia e da inteligência artificial e mostraram às vezes uma certa resistência, os especialistas passaram dados. Eu acho que o contexto de recrutamento e seleção, um do processo que pode tornar mais eficiente, mais ágil, mas como não perder aquele toque humano, sabe? Que o RH ele é muito disso, né? Ele é das pessoas, ele é o protagonista ali, né, entre os colaboradores, ele faz a ponte, né, de todos esses setores, assim, de todas as demandas, né, dores, alegrias dos colaboradores também. Então, como, né, adquirir isso no dia a dia, né, mas sim, acho que perder aquele toque mesmo especial, aquela conversa, né, com o candidato, entrevistado. Com certeza, Carol, isso se faz muito importante, porque lógico que o RH sempre vai ser ele que vai decidir, né, o andamento, quem vai evoluir de etapa juntamente com cada um dos gestores da área, mas o que é bacana, que eu acho, né, Carol, é a gente ressignificar esse olhar. Olha só, essa parte de triagem mais burocrática, a gente fala que é uma análise inicial, conseguir contar com a inteligência, esse apoio da inteligência artificial já nos dá um direcionamento. Mas a partir daquela segunda etapa, quem vai trazer o seu feeling, a sua percepção, é o RH realmente. Ele vai analisar, além do currículo, né? Ele vai analisar essa questão comportamental. Porque às vezes, me sugeriu a Rose e a Carol como possíveis candidatas, mas daqui a pouco, no meu feeling, na minha conversa com a Carol, eu vi que ela tem mais aderência, mais fit cultural. Então, isso é importante, né? O RH saber que ele não vai perder o seu espaço, mas sim ele vai ganhar um apoio para essa triagem inicial, né? Então, mas a decisão realmente sempre vai ser do RH, vai ser da direção, conforme a estrutura tem na empresa. Mas essa parte mais burocrática, a gente poder contar com a inteligência artificial para nos dar essa sugestão, subsídios e dados, né, Carol? Eu acho que esse é o papel da inteligência artificial, é nos dar dados, compilar informações para a gente conseguir atuar de uma forma mais estratégica, né? Perfeito, Rose. E numa pesquisa ali que nós trouxemos no início dessa apresentação, e lembrando o pessoal, aqui no chat eu compartilhei um e-book com vocês, onde ele conta os segredos para melhorar, né, o processo de recrutamento. Ele traz dados dessa pesquisa, até se você quiser ter ela à mão, né, às vezes e tal, para poder, né, perceber a importância da gente melhorar e aperfeiçoar o processo de recrutamento. E também ele traz outros dados que a gente nem conseguiu trazer aqui dessa pesquisa ter sido bem completa. Mas algo que nos chamou muita atenção, Rosi, eu queria ver como a Jobify pode ajudar nesse processo, é a falta de feedback que os candidatos, eles muito que as empresas elas não oferecem. E isso, de uma certa forma, fica com uma imagem negativa da empresa, né? A pessoa não receber, às vezes, um feedback negativo, né? E, nossa, isso eu acho que foi 89% dos candidatos nessa pesquisa que nós trazemos. Queria ouvir de você, assim, como o RH, talvez com o uso da Jobify, pode reduzir, né, esse impacto tão negativo para a empresa e poder, porque acho que quando uma vaga é aberta, eu imagino o RH deve às vezes ser um número bem expressivo de candidatos, né, que eles acabam se candidatando à vaga, mas como poder reduzir isso? O que acontece, né, Carol? A solução da Jobify, ela tem uma automatização, que é esses retornos, né? Então, automatizados para aquelas pessoas que entraram na etapa de eliminados, mas ele pode personalizar esse feedback, né? Então, para realmente não ser aquelas queixas, às vezes, me deu um retorno padronizado, que é que todas enviam. Não, a nossa solução tem essa possibilidade do RH personalizar por vaga, esse retorno,
por a justificativa específica que a empresa quer trazer também. Então, para ser isso, ser de uma forma mais ágil para o RH. Porque quando eu trabalhava, Carol, na época não tinha uma solução, a gente tinha que fazer isso pelo WhatsApp, por mensagens, eram as formas que a gente tinha, só que tu pensa, eu fiz seleção com 50 candidatos, tu tirar um tempo para fazer isso manual, acabava realmente ficando no segundo momento das outras demandas que o RH tem. Então, a gente contar com esse facilitador e com a solução para massificar um pouco mais esse retorno, facilita para o RH, né, ganhar de tempo, e para o candidato também, porque é muito importante para ele ter esse retorno, né, Carol? Às vezes eu deixei de ir numa outra vaga porque eu queria muito trabalhar na tua empresa e eu não tive, eu imagino que eu ainda estou no processo e aquele processo ainda está rodando. Então, é muito importante a empresa ter essa automatização para agilizar para o RH, mas também a visão do candidato, a solução consegue auxiliar para dar essa devolutiva que para ele é muito importante, né? Perfeito, com certeza, né? Ajuda muito ali o processo tanto do RH como do candidato. Rose, acho que seriam essas perguntas, não vieram outras, e queria agradecer a todos que participaram aqui do nosso webinar, todos que estiveram aqui com a gente, acompanhando, muito obrigada. O link dessa transmissão está sendo gravado, se quiser compartilhar com o seu colega de RH, ou quiser assistir novamente, você receberá o link por e-mail. E agradecer mais uma vez, Rose, por ter sido a minha colega aqui neste webinar, por ter contribuído com todos os seus ensinamentos. Você me ajudou também na revisão de muitos materiais ali que estamos trazendo e promovendo ao RH. Então, muito obrigada mesmo. Imagina, Carol, foi um prazer estar aqui, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês e contem conosco, né, para tudo que vocês precisarem nesse contexto de construção, como a Carol comentou, material, apoio. Rose, quero conhecer um pouco mais a solução, fiquem bem à vontade em nos contatar. Foi um prazer estar aqui com vocês e ficamos à disposição mais uma vez sempre que precisar, pessoal. Obrigada. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Obrigada.